tarde para todos está no ar. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O programa de hoje comemora o aniversário de 70 anos de um dos grandes nomes da música popular brasileira. Tem também música, grafite, teatro e a dica cultural da semana. E no estúdio, o grupo O Bardo e o Banjo. Veja os destaques de hoje. Jorge Benjor completa 70 anos e o Para Todos fala sobre o ritmo criado pelo artista, o samba rock. O grupo Os Crespos combate o racismo através de suas peças e apresentações e nós fomos conferir em São Paulo o espetáculo Cartas a Madame Satã. Em Brasília, um personagem espalhado pelos muros da cidade chama a atenção e faz o público refletir sobre questões do dia a dia. Amanhã, Jorge Benjor completa 70 anos. Pois é, Ana, responsável por grandes clássicos da MPB, o músico criou uma batida diferente, conhecida por samba-lanço, o samba rock. E no Para Todos de hoje, a gente fala um pouco mais sobre a cultura do samba rock, que além da música também envolve a dança. Nós conversamos aqui em São Paulo com o Clube do Balanço e com a equipe Toque Final. No meu trabalho eu misturo samba, funk, rock, maracatu, muito maracatu. Meu primeiro samba, o samba esquema novo, é uma esquinada, é uma mistura de samba com um pouco de maracatu. Na esquinada, sai da minha frente, eu quero passar. No começo da década de 60, o jovem Jorge, nascido no subúrbio carioca, surpreendeu o público do Beco das Garrafas, em Copacabana, ao misturar samba com rock. Era o início do samba-lanço. Você gostou quando ouviu meu samba, sambou, fez a turma toda... Lançado há 40 anos, A Tábua de Esmeralda é considerado o melhor álbum de Jorge. As letras falam da agricultura celeste e de alquimistas, como Nicolas Flamel, O namorado da viúva passou por aqui, e Paracelso. lá vem o homem, a gravata florida. O swing veio de família. Os pais de Jorge se conheceram dançando na Gafieira Elite. Enquanto Jorge fazia o samba-lanço no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma dança misturava passos de rock e de samba de gafieira, agitando desde festas de família até grandes bailes em clubes na cidade. Meu pai tinha 9 irmãos e aí a música no fundo de Jorge Ben, a Bebeto e todo mundo dançando, a família inteira. Meus pais, inclusive, não dançam samba rock específico, mas eles se conheceram até dançando em bailes e sempre dançavam. E isso me instigou a querer buscar a dança. Meu irmão dava baile de rua, e todo mundo dançava, era pequenininha. Ele nasceu num ambiente familiar, né? É uma história de baile da arrastadinha, arrastava os móveis depois do almoço, colocava aquela vitrola que abria, botou o Ray Charles em 45 e saía dançando. Tocar clássicos do samba rock em um baile ao vivo, que era para ser um show único há 16 anos, se transformou numa carreira contínua. 4 discos lançados e swing até no nome. No primeiro disco, na verdade, a gente foi como o samba rock era desconhecido fora do gueto, da região dele, a gente fez um disco quase que de apresentação. Rapaziada, isto é o samba rock. Então a gente convidou o Erasmo Carlos, o Bebeto, o Marco Ribas, o Jorge, o Paulo Lima, o Max, o Simoninha, o Luiz Wagner. O Clube do Balanço veio. Aí resgatou, tirou o mocotó, banda de swing, samba sônica e tal. Porque quando nós começamos, o avião estava pousado aqui, estava no solo. Aí nós começamos a fazer, as bandas de samba rock começou, mas nós fomos pioneiros, deu a primeiro chute da bola. O primeiro DJ do Brasil, Seu Osvaldo, foi precursor dos bailes black ou nostalgia, comandados por figuras como Luizão, DJ da equipe Chic Show. No começo, a trilha era de black music estrangeira. Depois, a batida passou a ser feita no Brasil e coletâneas como O Som dos Blacks foram lançadas. Mas fica a dúvida de, afinal, quando o samba rock surgiu? Samba rock é coisa de São Paulo e do baile de São Paulo. Em que ano? 60, 70 foi que se inventou essa dança. Daquele repertório
internacional que fazia baile de samba rock, começam a aparecer artistas brasileiros que conseguem entrar. E Jorge Ben, sem dúvida, foi o primeiro. Depois da fase áurea dos bailes, o samba rock caiu no esquecimento, mas foi resgatado no início dos anos 2000. A dança passou a ser ensinada em escolas, através de um método criado pelo professor Mosquito. E hoje, as equipes reúnem interessados na cultura do samba rock, como a Toque Final, que existe há 6 anos. O samba rock, quando ele é swingado, que é um samba rock que a gente diz mais tradicional, ele é mais na parte de baixo. Então eu me movimento aqui e eu não faço tanto nó, que é o lance do braço. O mais moderno, que já é o que a gente pratica com mais frequência, ele tem perna marcada, mas menos swing, e braço se enroscando o tempo inteiro. Tá sempre dando um nó. A ideia, minha mãe fala até que é loucura. A gente dá um nó para desatar o nó, para depois dar outro. Está em andamento um projeto de lei que reconhece o samba rock como patrimônio histórico imaterial de São Paulo e que institui o Dia do Samba Rock. Enquanto isso, o swing contagia novos entusiastas. E até eu arrisquei alguns passinhos. Chegou a hora da dica cultural da semana. Nelson, boa tarde. Qual que é a dica de hoje? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Quem não se lembra da famosa frase do Adoniran, moro em Jaçanã? Então, pois é. Quem quiser ver algumas dessas imagens desse bairro da Zona Norte de São Paulo, pode conferir a exposição Jaçanã, Memória e Poesia, que traz fotos do coletivo São Paulo em preto e branco. E como é que são essas imagens, Nelson? Então, a exposição traz 26 fotos de várias paisagens urbanas do Jaçanã, em preto e branco. E o interessante é que esse coletivo costuma usar o preto e branco para produzir fotos com poesia e transmitir sensibilidade nas imagens. E na mostra participam 6 fotógrafos do coletivo. A ideia é revelar momentos e personagens do bairro do Jaçanã e registrar a memória da região em transformação. Nelson, onde está em cartaz? Então, a exposição acontece naquele famoso Museu Memória do Jaçanã, entre 1 e 5 da tarde, e vai até o próximo sábado, dia 28 de março. O endereço você vê aí embaixo na tela. Nelson, você também traz pra gente uma reportagem, né? Exatamente, Ana. É sobre o grupo de teatro Os Crespos, que completa 10 anos agora em 2015. Nelson, e o grupo também tem uma boa causa, né? É isso mesmo, Gustavo. O grupo combate o racismo através de suas peças e apresentações. Eu fui conferir a peça Cartas a Madame Satã, que faz parte de uma trilogia do grupo que discute a afetividade dos negros. Tá certo, Nelson. Muito obrigado pelas suas dicas e vamos ver a reportagem, então. Roberto, eu tô aqui! Eu vim pra falar com você, pra dizer que te amo, Roberto! A questão da violência desde muito cedo, isso era comum a todas as histórias, mas também a vontade de se libertar, a vontade de ter uma afetividade sadia também era muito comum. Assim. Eu compreendi que o meu desejo é a minha política. Eu compreendi que amar este ou aquele homem é o que mantém. O Cartas a Madame Satã é a história de um jovem que em seu quarto se corresponde com essa figura do Madame Satã, que é uma figura mítica. É isso, discutir a afetividade, a homoafetividade e o impacto da escravidão na forma de amar dos brasileiros. E olhando para a plateia eu vi, ele estava lá. O cara do futebol estava me assistindo. Cartas e depoimentos reais são um ponto de partida do espetáculo Cartas a Madame Satã. A gente pegou a fala dos entrevistados e as cartas e pensou o que é que tem ali que precisa ser dito, né? O que tem ali que precisa vir à cena. Ele tinha se apaixonado pela Shine. Ele queria que eu estivesse sempre montada. Mas eu era o Paulo. A apresentação é a terceira peça da trilogia Dos Desmanches aos Sonhos. Em comum nas 3 peças, as questões decorrentes das afetividades dos negros. E o primeiro espetáculo é um casal heterossexual que está se separando e precisa entender por que não deu certo. Então são ensaios de fins. Eu não sei sambar! Eu não sei tocar pandeiro!
O segundo espetáculo é sobre mulheres negras. A gente fala de uma afetividade que não seja só a da relação com outro homem ou com outra mulher, mas a relação com os filhos, principalmente, que é o que a gente mais encontrou nas entrevistas. O panorama era a afetividade dessa mulher e num determinado momento a gente escolheu falar sobre a solidão dessas mulheres. Que é isso, nessas mulheres socialmente estão na base da pirâmide social no Brasil, são as mais preteridas por homens brancos, por homens negros, são as que mais sofrem violência de todos os tipos. Então esse espetáculo era a trajetória dessas 6 mulheres. Meu pai tinha uns conceitos que ele chamava de operacionais. Por exemplo, ele gostava quando meu irmão arrumava namoradas brancas. E no ano que completa uma década de existência, o grupo falou sobre a contribuição deles na luta contra o racismo e também avaliaram onde é preciso avançar. Artisticamente, eu acho que nós conseguimos inserir na cidade um pouco mais da imagem e dos questionamentos do indivíduo negro dentro dessa cidade, né? E eu pensei numa canção. Eu me lembro que uma vez o Roberto, ele chorou um pouco sem jeito, dizendo que essa canção falava de coisas que ele sentia por mim. A conquista dos editais, a conquista de reconhecimento vem acontecendo ao longo desses 10 anos. Querido Madame Satã, aquele que não ama ainda está morto. A gente ainda tem uma dificuldade hoje se falando em viabilização de verbas públicas para a cultura e, sobretudo, cultura negra. Bandeira branca, amor, não posso mais. Era essa, não era, Roberto? A gente acaba de publicar uma revista que chama Legítima Defesa, que é uma revista sobre teatro negro. E a gente está muito feliz com isso, porque a gente tem pouca crítica sobre o teatro negro, né? Então, a revista é uma tentativa de ter esses trabalhos criticados, discutir a estética. A gente, provavelmente, para comemorar os 10 anos, vai retomar os espetáculos da companhia. E a gente tem uma nova montagem que é baseada num texto do Rainer Miller, que é A Missão. E aí a gente vai falar de revoluções, de levantes negros, pensando em desmistificar essa ideia de que o escravo era submisso e o senhor era bom. Beijar seu preto em praça pública. Isso eu compreendi depois que ele disse: "Psiu, não conta pra ninguém." Daqui a pouco nós fomos até Brasília conhecer um personagem que tem chamado a atenção nos muros da cidade. E tem música boa no estúdio. Nós somos o Bardo e o Banjo, para todos volta já. Nós somos o Clube do Balanço, estamos aqui no Para Todos. Em Brasília, um personagem contado nos muros da cidade tem chamado a atenção. Ele faz com que as pessoas reflitam sobre frases simples e questões rotineiras. É o Gurulino, que a gente conhece agora. Quem caminha pelas ruas de Brasília, por suas quadras e passarelas subterrâneas, já deve ter esbarrado nesse personagem simpático de olhinhos relaxados, que tem sempre uma reflexão bem-humorada para compartilhar. É o Gurulino, personagem criado pelo artista plástico Pedro Sangeon. Passava muito tempo sozinho, muitas horas viajando, e eu precisava externar isso de forma cômica, assim. E aí eu inventei esses 2 personagens a princípio, que é o Lino, que ele é meio assim, ele não entende nada que está acontecendo, assim. Comecei a fazer esse personagem fazendo 1001 perguntas. E depois apareciam as respostas, e aí eu fiz um personagem bem parecidinho, só que com um terceiro olho, com um olhar um pouco mais relaxado, né? Como se a resposta viesse depois de um relaxamento, de uma respiração, de uma pausa. E aí esse é o Guru. E aí ficou o Gurulino, ele é meio que a síntese desses 2 personagens. O personagem já existia habitando os cadernos de anotação do artista, mas foi em uma viagem a Madrid, na Espanha, que a ideia de levar o Gurulino para a rua começou a surgir.
depois de desenhá-lo em um lugar um tanto quanto inusitado. É uma amiga minha que ela é aqui de Brasília e a gente se encontrou sem querer na rua, no centro de Madrid, na Espanha. Aí ela me hospedou na casa dela. E na casa dela precisava trocar a tampa do vaso sanitário, porque ele estava quebrado atrás. A tampa velha, quando eu olhei assim, era igualzinho, né, a cabeça dele, assim. Aí eu desenhei ali e deixei também assim, junto, escrevi uma frasezinha também na tampa e ficou lá junto do banheiro. E quando ela acordou, ela adorou o presente, mas ela gostou muito mais da tampa quebrada com o personagem. O trabalho parece agradar quem passa na rua e para observar. Eu acho muito bacana. Por mim, a cidade toda seria grafitada. Eu acho que é um modo de a gente tentar redemocratizar o espaço público. Que eu gostei muito, né? Bonito. É isso mesmo. Eu acho que vou até chamar para fazer minha aposta lá uma característica. Tem 3 etapas básicas, assim. Que a primeira é quando você está rabiscando o muro, está começando o muro, que você é um vândalo e você está fazendo algum tipo de crime e depredando a cidade. Aí tem uma segunda etapa, que é quando você já desenhou. Aí as pessoas começam a ver que é um desenho, aí elas começam a associar que aquilo ali pode ser para o bem da cidade. E é só no final, quando está tudo pintadinho, está tudo bonitinho, que as pessoas têm uma reação muito, muito favorável, assim, de olhar e aí começar a associar com arte e começar a associar você com um artista e começar a te colocar numa posição impossível no começo, até o ponto de te darem a autorização de ser o dono do muro. Não foi à toa que a rua foi escolhida para ser a principal morada do Gurulino. A rua é muito dinâmica, né? Os gurulinos aparecem, desaparecem e aparecem de novo. E eu que estou pintando ali, eu estou usando a minha cidade como eu acredito que ela deve ser usada por todo mundo. Todo mundo é parte dela, a cidade é de todo mundo e todo mundo devia atuar sobre ela. Além de compor a paisagem urbana da cidade, o Gurulino também está presente em casas e lojas. O fotógrafo Vitor é uma das pessoas que encomendou um mural do personagem no seu estúdio. Dirigindo por Brasília, fui reparando que tinha esse personagem. Ainda ele era pouco conhecido, não estava ainda nos holofotes da mídia. Mas eu já reparei que era um personagem sempre trazendo mensagens que eu achava muito interessantes, que falavam sobre impermanência, sobre meditação, coisas que me interessam bastante. Eu chegar aqui e ter essa parede que antes era cinza, ter tantas cores e essa mensagem alegre é bom, né? Enriquece o ambiente. A felicidade se move é tipo um lembrete para eu não me desesperar quando as coisas parecem estar em areia movediça, né? Muita gente acha que o trabalho de Pedro é um grafite, mas ele mesmo não se considera um grafiteiro. Eu considero que eu faço ilustração grande. Que eu acho que o grafite ele é uma cultura muito específica e muito, muito complexa, muito rica. E eu acho que é um lugar que você nasce, é um lugar que você cresce, é uma cultura que você se envolve por completo. É como um sambista que nasce no morro, né? É diferente do sambista que faz samba porque é músico. Então fiquem atentos, porque o guru pode estar esperando por você na próxima esquina. Já ouviu falar em Bluegrass? Bom, esse é o estilo de música que você acaba de escutar. Está aqui com a gente no estúdio o grupo O Bardo e o Banjo. Olá, é um prazer receber vocês aqui. Bom, Wagner, queria que você começasse então apresentando o pessoal. Sim, aqui tem o Antônio no violino, temos aqui o Marcos tocando bandolim e o Maurício tocando baixo. E eu toco banjo. Bom, é um prazer tê-los aqui. Eu queria que vocês começassem falando sobre o Bluegrass. O que é o Bluegrass? Bluegrass é um estilo do sul dos Estados Unidos, é uma música... Seria a música caipira do sul dos Estados Unidos. É uma mistura, assim, da música country com a música irlandesa,
música escocesa, que os imigrantes foram para lá, os irlandeses, e misturaram com o country que já existia lá. Bom, e vocês começaram tocando nas ruas, como é que vocês se conheceram? Foram nas ruas também? Como é que foi? Eu comecei o Bar do Banjo sozinho, tocando banjo na esquina da Paulista com a Rua Augusta. E foi que eu conheci o Antônio, que era artista de rua ainda, e tocava sozinho o violino dele. E lá ele passou na minha frente e falou, cara, podemos fazer um som junto? Beleza, vamos aí. A gente fez um som, foi tão legal que a gente começou a tocar junto, direto. A gente fez algumas viagens junto. E aí surgiu alguns convites para tocar em festivais e outros tipos de shows maiores, assim. E aí a gente acabou formando a banda, trouxe o Marcos e o Maurício também para participar do Bar Quanto do tempo Banjo. tem o grupo? 3 anos. 3 Fez anos. 3 anos agora em fevereiro. Bom, falando disso, né, vocês lançaram esse daqui, que é o Home Isso, Path. exatamente. Esse é o nosso primeiro álbum, que é o músicas Home Path, autorais, né? chama Home Path. E eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente sobre o trabalho, como é que é esse disco, o que tem. Esse disco, ao longo desses 3 anos, a gente foi compondo músicas, né? E tocando várias outras músicas também, mas a gente se focou na gravação desse primeiro álbum. A gente já tinha um primeiro EP lançado em 2013, aliás, a gente lançou o primeiro EP. E aí a gente lançou, há alguns meses atrás, esse primeiro trabalho nosso que a gente ficou 1 ano quase em estúdio gravando, assim. Bacana. Compondo, gravando, produzindo. A gente trouxe outros elementos diferentes para esse CD, além da formação tradicional da banda. A gente tem violão, tem tin whistle, gaita, colheres, vários instrumentos inusitados assim a gente colocou nessas gravações. Agora, além desse CD, vocês também têm um outro CD que tem versões de músicas de artistas como Johnny Cash, Motorhead, Black Sabbath. Sim, esse é um outro álbum que a gente lançou só com esses covers, né? Nessa roupagem bluegrass que a gente toca, assim. E foi totalmente gravado ao vivo e dá pra você assistir os vídeos da gravação no YouTube. Bom, e os próximos shows, né? Como é que tá a agenda de vocês? A gente vai tocar hoje, né, dia 21, no Bar Secreto, no festival que tá acontecendo no Bar Secreto. E nos dias 28 e 29 a gente vai fazer uma participação no Lollapalooza também. Então, algumas coisas bem legais vindo aí pela frente. E pra encerrar o programa, vocês vão tocar o que pra gente? A gente vai tocar uma música que é a música que abre o CD, chama Lakeside. Tá certo, então. Bom, o Para Todos de hoje termina aqui. Bom final de semana e até o próximo sábado. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana para você. Someone's shy, the road was mine. Now one knee was in the trunk. Friends getting by, the miles passing by, waiting to have great time. Hey, the lakeside, always remember the road. Hey, the lakeside, that bar was drunk when I drive back home. Fire, get it lighted, beers are right on the boat. Let's cover some songs and drink all night long. The lakeside, never be alone. Yeah, the lakeside, always remember the road. Yeah, the lakeside, my bar was drunk when I drive back home. Let's drive back home.
lakeside. That bar was drunk when I drive back home. Yeah, the lakeside. I always remember the road. Yeah, the lakeside. That bar was drunk when I'm driving back home.